Fala pessoal, hoje, 13 de março de 2026, está começando mais um episódio da Escola do Varejo. O nosso entrevistado hoje, ele tem 11 anos de experiência em compras e 3 anos na área comercial, totalizando 14 anos entre compras e gestão comercial. Ele é formado em administração de empresa. Sua maior habilidade é liderar pessoas com energia e direção. Ele é um mobilizador de resultados. Ele tem 17 anos de Grupo Andrade. Está conosco hoje Rafael Oliveira, ou como é mais conhecido, Oliveira, gerente de vendas da Meta, distribuidor. Rafael, enfim, nos encontramos. Seja muito bem-vindo ao podcast Escola do Varejo. Opa, obrigado, Ricardo. É um prazer enorme estar aqui presente junto com vocês nesse momento, né? Poder contribuir um pouco junto com o projeto. Parabenizar vocês pelo projeto. Com certeza é agregador aqui para nossa região. Muito obrigado, Rafael. E hoje, Rafael esteve viajando essa semana, não foi? Foi, estive em São Paulo no evento da Colgate. Foi um encontro com os distribuidores. Um encontro que eles fazem anual. Geralmente o calendário de maio eles anteciparam um pouco. Muita novidade, muito lançamento. A gente foi lá se inteirar e entender as estratégias para fazer um grande ano com essa grande parceria. E qual a grande novidade desse evento da Colgate para esse ano? Olha, eles vêm com bastante lançamentos assim. Estão criando uma maquiagem para os dentes, você tem ideia? Como é? Uma maquiagem para os dentes, um creme dental com Luminous Glow. Aí você usa o creme dental, em poucos minutos os dentes ficam brancos ali, mais ou menos de 3 a 4 horas. Então, aquele pessoal que quer sair à noite para uma balada, que ele está com o dente branquinho, eles vão estar com uma maquiagem aí para estar usando. Então, assim, vários lançamentos. Isso é interessante. Rapaz, eu fico imaginando o seguinte: quando o cara te disser assim, eu vou dar um retoque na maquiagem. Rapaz, é mesmo, Rafael? E quando é que vai estar disponível no mercado? Acho que a partir de agora de abril já começa o processo de cadastro e tradução junto aos nossos clientes parceiros aí. Rapaz, parabéns. E Rafael, são 11 anos de experiência em compra, então você e o Luiz já tem muita coisa em comum, né? 3 anos na gestão comercial. Aí eu queria começar começando com a seguinte pergunta. Tá. Quais são os principais indicadores de desempenho que o Oliveira, ele sempre acompanhou diariamente ou semanalmente dos seus liderados? Então, Ricardo, Luiz, os principais dicas, a gente não foge muito do que vai trazer para você o volume de negócio, o volume de vendas. Então, é faturamento, positivação e mix médio, trabalhado por cliente. Isso a gente não foge, isso a gente não tira a direção, o olho desses indicadores. São indicadores que carregam o resultado no decorrer do mês e são que a gente dá mais também energia no dia a dia junto com o time, junto com os colaboradores. Então, diariamente, é o que a gente chama do básico bem feito. Do básico bem feito. A gente não tem por que inventar muito a roda em vendas, né? Acho que a gente tendo um bom direcionamento, tendo um bom relacionamento e sabendo usar bem a ferramenta que você receber de direcionamento de dados, enfim, o que é que precisa ser feito, aonde precisa ser feito. E sendo dada a energia correta, acho que a gente consegue bons e grandes resultados aí no decorrer de um curto, médio e longo espaço de tempo. Você falou sobre relacionamento, que é uma das principais situações que envolve no nosso dia a dia. E como construir um relacionamento sólido? Base de confiança, né? A gente não pode riscar na água, né? A gente costuma falar isso. Então, a minha base é muito compras, e compras ele é muito pautado em cima de confiança, né? Em cima de um relacionamento. Toda negociação, todo relacionamento tem que ser ganha-ganha. Então, esse olhar de negócio, esse formato de conduzir o negócio, sem dúvida nenhuma, é o que faz a diferença no dia a dia. Seja ele em venda, seja ele em compra, seja ele no dia a dia de qualquer pessoa, né? Então, confiança é o que nos pauta para conseguir construir relacionamentos sólidos e duradouros. Rapaz, realmente, viu? A confiança, excelente resposta. Não que tenha uma resposta precisa, porque são percepções, mas a confiança é a base de tudo, né? Verdade. Qualquer relacionamento sem confiança, exatamente, ele não vinga, não dura. Realmente, a confiança hoje é a base de qualquer relacionamento, seja pessoal ou profissional, né? Qual a maior dificuldade hoje você encontra dentro da sua área? Boa pergunta, Luiz. Olha, são vários desafios
Acho que falando hoje como homem de vendas, né? A gente tem desafios hoje de grandes concorrentes, a gente tem desafios hoje de inflação, a gente tem desafio agora atual que a gente está passando num cenário de guerra, que ele vai mexer numa velocidade quase igual à pandemia. Acho que todos nós temos que nos preparar para os commodities aí, né? Quando você mexe com petróleo, você mexe com uma cadeia muito forte, principalmente com frete, né? Então, hoje mais de 70% do transporte no Brasil é movido por diesel. Então, isso é impactado. Então, os desafios são essas mudanças rotineiras, né, constantes no mercado. Seja ele desafio econômico, seja ele desafios de concorrentes, como o cash, né, que dentro do nosso segmento se torna um ofensor grande. Né? A gente tem que estar cada vez mais próximo dos nossos clientes para minimizar todas as oportunidades. Então, esses são os principais desafios, essas mudanças que nosso segmento nos proporciona numa velocidade que impressiona. Ninguém imaginava que em pleno 2026 a gente ia passar por um cenário desse de uma guerra, nessa amplitude que está gerando lá no Irã, e esse conflito que está respingando aí em todo mundo. Né? Então, essa cadeia de combustível de petróleo, parte lá do nosso segmento, por exemplo, boa parte é fraldas. Fraldas é derivado do petróleo. Então mexe uma cadeia muito, muito sensível aí, e a gente está muito preocupado com esse movimento. Temos que nos preparar, mas também gera uma preocupação, respondendo a sua pergunta. É interessante porque não só na questão de negócio, pode até paralisar a Copa do Mundo. Porque se não houver uma determinada segurança, né, a FIFA ela tem uma situação que ela volta a edição para o último país que participou. O último país foi a Rússia. A Rússia está extinta, por questão de estar envolvida em guerra também. Então há uma possibilidade da Copa retornar para o Brasil. Eita. Que vai retornando às sedes, hein? E Rafael falou uma coisa que realmente corrobora o que ele disse, porque houve uma reportagem que disse o seguinte: tudo aumenta quando não tem petróleo. Ou se ele aumenta, há um impacto visível. Hoje eu fui abastecer, meu irmão, a gente já sentiu isso no preço da bomba. Tá de quanto lá? 7,50. Se a gente pegar os principais cereais, né, que a gente fala, as principais cestas básicas do mercado, todos eles já tiveram movimento de aumento. Você pegar o arroz, ele já teve movimento. Por mais que o arroz esteja caindo, a gente sabe que é uma série de fatores, né? O principal deles é a canetinha, né? Que está tirando uma fatia importante aí nesse segmento. Exatamente. Mas todos os commodities já estão com aumento. Óleo de soja, arroz, feijão. Por quê? Porque já é uma sinalização de aumento de frete. E são produtos muito nervosos, né? A injeção é dada direto, na hora. Então, a gente já vai começar a sentir uma inflação aí em curto espaço de tempo muito forte. A bomba lá no posto de combustível que nos diga isso, né? Então, a gente vai, olha, num dia está um preço, no outro dia já está outro. Imagine um carreteiro que vem de São Paulo para cá, para Alagoas, ou vai para Fortaleza, enfim, nesse intervalo, o quanto ele não teve de prejuízo só com um reajuste no combustível. E esse reajuste vai ser feito de uma forma muito rápida. Então, a gente sentiu isso muito na pandemia, a gente vai perceber que esse movimento ele tende a acontecer no decorrer aí dos próximos meses. Infelizmente, já está acontecendo. Infelizmente. Rafael, hoje você é gestor de quantos estados? Fico à frente de Alagoas e Sergipe, e aí nos canais Varejo Alimentar, Farma e Pet. Pet é um segmento que a gente já vinha buscando há algum tempo. A gente iniciou em Alagoas, a gente está com a MBRF, né, que agora é Mafra, junto com a BRF, já teve a unificação com as marcas Faro, Guabi Natural, Gran Plus. Então a gente vem fazendo aí também um trabalho com esse segmento. Então fica à frente aí praticamente aí 3, 4 canais aí de venda. Rapaz, você é um cara ocupado, viu? Olha, 2 estados, Farma, Varejo Alimentar e Divisão Pet. Divisão Pet. Hoje você tem quantos vendedores nos 2 estados do Método Distribuidor? Somando os 2 estados, 92 vendedores nos 2 estados. 92 vendedores. 92 vendedores. E quantos gestores? 11. Rapaz, que Deus lhe abençoe. Mas minha pergunta não é essa não, é o seguinte: o que é necessário para que um vendedor ele seja contratado pela Método Distribuidor? Acho que, Ricardo, a principal, quem faz a principal indicação, sem dúvida nenhuma, é o mercado.
é o cliente. A partir do momento que surge a oportunidade de alguma determinada área, a gente vai fazer o mapeamento dos colaboradores profissionais que podem vir para a meta e o principal indicador vai ser o nosso cliente. A referência para ser o cliente. Lógico, a gente depois vai analisar a conduta, vai ver se tem fit cultural com a gente também, vai passar por um processo junto com o nosso RH, junto com o líder imediato dele, mas o principal respaldado, que dá esse respaldo é o nosso cliente para esse vendedor. Então, assim, quando o Luiz comenta o relacionamento, a confiança, justamente aí. Se o vendedor está entrando na área, já tem esse relacionamento, já tem essa confiança com o cliente, aí a gente entende que ali já é meio caminho andado, e aí uma orientação bem dada, um direcionamento bem feito, ele vai ter sucesso nessa área. E quando não é um vendedor, vem um promotor para uma promoção? Que hoje é o que está mais acontecendo esse movimento, até pela escassez de mão de obra que a gente está passando no mercado. Hoje a gente vê várias áreas com essa dificuldade de contratação e a gente faz esse movimento de formação. Então, é um caminho que as empresas estão encontrando e é um caminho plausível, né? Dá oportunidade ao prato da casa. Eu sou um deles, né? Estou aqui vos falo, né? Tive essa oportunidade de ter essa jornada de crescimento dentro do grupo e nada mais justo de outras pessoas também terem essa mesma oportunidade. Então, dentro de um contexto geral, em proporção, hoje o movimento mais prático e mais rápido é esse. A gente promover um prata, ele já está dentro da loja, abastecendo, às vezes a maioria dos clientes, ou já tem intimidade com os fornecedores, já conhece o portfólio e o aprendizado é com apenas uma rota, um direcionamento diferente. Então, a gente costuma fazer esse movimento também. Ele já entende da carteira de fornecedores, né, de marca. Processos, itens, SKUs, se for produto de shelf curto, ele já sabe a dinâmica, como funciona, precificação, concorrentes. Layout. Exato. Então, isso facilita também lá no dia a dia. Lógico, ele vai começar uma jornada que para ele vai ser uma novidade, ele vai passar a ser um vendedor. Uma coisa é um promotor que vai estar, lógico, abastecendo, está ali com as suas responsabilidades, mas aquela cobrança, a gente sabe de resultado que a gente da área comercial vive, às vezes é uma coisa que eles têm dificuldade de se adaptar, mas aqueles que tomam gosto, aí não saem e ficam por muito tempo. A sua trajetória são 17 anos de Grupo Andrade. Perfeito. Como tudo começou há 17 anos atrás? Eu comecei como jovem aprendiz na logística, há 17 anos atrás. Tive 3 anos lá dentro da logística, na fase de aprendizado. Passei por algumas funções, alguns setores, mas sempre me brilhou muito os olhos a área de compras. Era uma área que eu sempre tinha o desejo de estar participando pela cadeia que é o setor, né? Como funciona. Fazer a aquisição de mercadoria e ver essa mercadoria lá no ponto final, isso realmente enche quem está no segmento de orgulho. E eu tinha essa visão lá atrás de poder participar dessa cadeia. E trabalhei bastante, participei de vários processos e consegui chegar. E aí veio, no decorrer aí desses 11 anos, o amadurecimento nessa jornada de compras com vendas, né? Que aí eu comecei a interagir mais, me envolver mais com o time, com o fornecedor, participar mais de alguns movimentos na própria meta. E esse amadurecimento veio surgir a oportunidade de ir para a área de vendas. O Celso realizou esse convite e a gente topou. Estamos aí até hoje. Quanto tempo a gerência da Meta Distribuidor? Fiz 3 anos agora em fevereiro, à frente da Meta. Se fosse perguntar nesses 3 anos, numa palavra, o maior aprendizado, que palavra seria? Resiliência. A resiliência, sem dúvida, a área de vendas ela exige que você seja muito resiliente, porque ainda mais para quem está no segmento de distribuição. Uma coisa é quando você tem apenas um fornecedor diretamente da indústria que você trata, outra coisa é você ter uma carteira com 20 indústrias que você tem que ter alta performance com todas e fora o compromisso e a missão que você tem junto à empresa e junto aos seus colaboradores. Então, assim, realmente você tem que ser resiliente para passar a tranquilidade e a confiança no dia a dia para o time. E como você, na parte de compras, como você trabalha para garantir um trabalho em conjunto com a equipe para ter os melhores produtos disponíveis para os clientes? Escolher os produtos certos. Como funciona esse processo dentro de uma distribuidora? Ô Luiz, a gente meio que doutrina, né? A gente catequiza os vendedores pela curva de venda dos itens que é passada pela indústria para a gente. Então, assim, quando você chega no cliente de
1 a 4 checkouts, você tem um perfil de compra mais resumido. Então, você tem que trabalhar com um portfólio de produtos bastante assertivo, porque você não vai conseguir colocar naquele cliente um portfólio muito extenso. Então, esses itens eles são determinados já em treinamento da indústria para cada vendedor e ele já tem essa informação com eles. O que é que precisa ter nesse cliente? Eu vou para um cliente de 10 mais checkouts. Eu tenho uma base de mix a ser trabalhada maior naquele cliente. Lógico, pelo espaço, o poder de compra, isso tudo influencia. Mas a orientação ela é passada diretamente, a estratégia é passada para a gente através da indústria e a gente repassa ela para o time. Isso aí é treinado, isso aí é doutrinado, isso é catequizado. Eu gostei disso, catequizado. E aí o pessoal vai, no decorrer do tempo, pegando. Tudo tem que ser reciclado. A nossa mente engana, né? A nossa mente, a gente sabe que a gente absorve só uma parte, a gente estava comentando agora há pouco sobre isso. Então, sempre tem treinamento, sempre tem alinhamentos, sempre tem modelos de acompanhamento para ajudar o vendedor a estar verificando o que é que tem realmente cadastrado e o que era para estar cadastrado. E a gente vai dando esse direcionamento e norteando no dia a dia. Nas suas visitas de campo, eu acredito que você costuma fazer em determinado dia, horário ou agenda. Qual o ponto que lhe chama mais a atenção, positivamente e o negativo? Eu gosto muito de ir para campo e eu tenho uma percepção que eu passo para o meu time é o seguinte olhar. Quando você chegar na loja e você vê o trabalho da Meta, se você for uma indústria, quando você vê o trabalho, você queria estar na Meta, pronto. Esse é o olhar que eu passo para o meu time. Então, toda vez que você entrar numa loja, você tem que entrar nela, ver o trabalho da empresa e ter o desejo de estar dentro dessa empresa. Então, presença, espaço, sortimento, promoções. Então, são os 5 P's que a gente fala dia a dia que tem que estar muito bem executados lá no campo. Aí você tem uma visibilidade de uma empresa realmente que é capaz de colocar qualquer estratégia de qualquer indústria realmente para vigar, né? Para acontecer. Rapaz, excelente, vice. O cara vê o trabalho da Meta e que é o cartão ali de visita. Exatamente. Mas a indústria dá muita pressão, tem que comprar também. Não. Pressão dá, né? Eu compro quando eu quero. Como funciona isso? É acordos, são acordos? No nosso segmento, a gente... Só antes que tu responda, até você fez essa pergunta um dia. Vamos fazer essa pergunta a você, Luiz. Mas, perdão, pode... No nosso segmento, a gente fala que tem as gestões de combinado, né? Então, todas as grandes multinacionais, as grandes nacionais também, a gente faz planos de JBP. Então, a gente já faz um desenho do ano. O que é que a gente tem expectativa de faturamento, o que é que eles têm expectativa de compra. Esse alinhamento ele é muito bem feito. Lógico, quando tem alguns desvios, aí gera assim, alguns estresses, porque, querendo ou não, o que ficou combinado tem que ser honrado. Né? E aí onde gera, às vezes, alguns, vamos dizer, desgastes, né? Alguns atritos. Mas nada que um alinhamento bem feito e um replanejamento do que foi desenhado não resolve. A gente faz as correções de rota, que é normal acontecer também no nosso segmento. A gente vai ter que fazer várias agora com esse cenário que a gente está vendo. O que é que foi desenhado, o que é que foi feito, com a base de precificação. A gente já vai falar que vai ter muita alteração. Então, como é que vai ser o mercado vai absorver esse movimento? Como é que vai ser no decorrer? Isso aí tudo é uma incógnita que é o mercado que vai ditar, né? No final do dia, é o shopper que vai definir se vai ter poder de compra para estar absorvendo esse aumento, se as indústrias vão conseguir absorver parte dessa inflação e não repassar tanto, se o governo vai ajudar. Eu já vi que eles tiraram o imposto federal sobre o diesel para aliviar um pouco o impacto do reajuste. Então, a gente vai acompanhando bem o mercado para tomar essas decisões no decorrer do dia, mas a área de distribuidor, né, a gente fala que tudo bem planejado, tudo bem alinhado, não tem como dar errado. Então, a gente tem nada com um mapeamento bem feito, um trajeto bem definido, não dê certo. Então, a gente trabalha em conjunto com a indústria para não ter esse tipo de situação, que é normal acontecer também. Desvios é normal acontecer. A gente não tem como nosso segmento prever. O nosso segmento é muito certo. A gente pode, em um mês, superar
expectativas, em outro mês o mercado não reagir e a gente, infelizmente, não realizar o que foi feito no mês anterior. Acontece, a gente sabe disso. O mercado é muito certo. Alguns falam que existe indústria muito rigorosa, né? Tem que comprar tanto todo mês, por exemplo, tantas carretas, tem que vir determinado produto. Não, eu vou te falar assim, num relacionamento sólido entre distribuidor e indústria, a forçação ela só vai acontecer para o rompimento da parceria. Porque tem uma hora que qualquer força que você usar em qualquer situação, ela vai quebrar. Tudo que você força, quebra em determinado momento. Até o ferro. Se você forçar muito, uma hora ele vai romper, ele vai quebrar. Então, esse alinhamento que é feito de forma estratégica é onde vai gerar essa flexibilidade no decorrer da relação. É o ajuste, é a correção, é o diálogo, é o replanejamento da nova rota, nova direção, para não existir essa forçação e não acontecer lá na frente um rompimento. Porque em determinado momento, quando eu começo, Luiz, me compra uma carreta, Luiz, me compra 2 carretas, tem hora que o Luiz não vai conseguir mais absorver. E quando o Luiz não conseguir mais absorver porque o Luiz não me serve mais, não funciona bem assim, entendeu, Luiz? Então, esse ajuste, de forma estratégica, ele é construído a 4 mãos, o planejamento no ano, e a gente tende a fazer essa construção muito bem feita para evitar esse tipo de atrito. Lógico, desvios acontecem, mas a correção também. E... Eu ia te fazer só uma pergunta, mas conclua. É sobre comprar mais companhias. Quais são os critérios que são avaliados quando uma nova indústria quer fazer uma parceria com vocês? Pronto. Tem 2 frentes, né? Tem a construção de marca, se for uma indústria que ela não tem ainda uma marca ainda no mercado, e tem aquela indústria que ela já existe, já tem um nome, já tem o seu histórico de vendas na região. A gente, quando faz uma análise do fornecedor, da construção da marca, primeiramente, qual a projeção de faturamento dessa indústria? Porque, assim, hoje, pelo nosso nível hoje de compromisso junto às nossas indústrias, eu não consigo desviar uma energia para um faturamento que ele não agregue tanto. Porque eu posso estar penalizando um parceiro meu dentro de casa. Primeiramente, eu tenho que fazer muito bem feito quem está, para depois, aí sim, a gente pensar em novos parceiros, em ampliação de portfólio, enfim, de mix. Quem já tem histórico, aí sim, a gente faz a análise de conflito. Dentro da minha pasta, eu consigo encaixar, vou conseguir performar melhor do que o histórico dessa indústria, porque não faz sentido também, Luiz, eu adquiri uma indústria, eu não consegui dar a atenção que ela tinha na outra empresa, por mais expectativa que ela tinha de crescimento, e eu fazer a mesma coisa que ela fazia na antiga empresa. Então, para a indústria não adiantou. Ela só apenas mudou o CNPJ, o resultado continuou o mesmo. A nossa missão ela é mais profunda. A nossa missão é realmente trazer esse resultado da expectativa da indústria, mas sem desgastar quem está em casa. Então, respeitando sempre os nossos parceiros de longa data que já têm esse compromisso, essa missão junto com a gente no dia a dia. É fácil não. Pessoal, e a responsabilidade grande, porque é comprar para reabastecer vários clientes, né? Não Perfeito. É só o distribuidor. Perfeito. A missão é grande. Quando você tem uma indústria eu ia hoje... falar, pessoal, hoje é dia de aula sobre compras e gestão comercial. Não perca não esse episódio. Está conosco hoje Rafael Oliveira, gerente da Meta Distribuidor. Quando você tem uma indústria em casa e você sabe que ela tem muita oportunidade em desenvolvimento, te compete mais desenvolvê-la do que você partir para outra que você vai estar absorvendo um mix novo para você estar construindo resultado. Na que está em casa, se você começa a fazer um acompanhamento e dar um direcionamento para o time, onde o time visualize essa oportunidade, o faturamento dela aumenta mais do que o fornecedor novo que vai entrar. Então, é essa frente que a gente tem essa cautela na hora de pegar mais uma indústria. Quem está em casa, se eu tenho muita oportunidade, em vez de eu inchar a pasta com uma indústria, eu desenvolvo quem está, que vai me trazer o faturamento daquela indústria ou mais do que aquela indústria que vai entrar. Então, é uma frente que a gente também tem que estar com muita atenção e muita cautela na hora de trazer novos parceiros.
Quando a gente inicia uma relação, é porque a gente vai realmente fazer de tudo para construir um elo aí muito longo, uma jornada muito longa de sucesso. A gente tem que deixar os parceiros nossos realmente com aquele olhar de, poxa, está sendo feita o que a gente pensa, o que a gente imagina, o que a gente almejava, está sendo construído, está sendo... Então, esse é o nosso sentimento lá. A gente adquire um novo parceiro. O Rafa é bom porque ele tem uma grande experiência e ele já atuou de um lado do birô e atuou hoje do outro lado do birô. Então, assim, ele dá muita autoridade e propriedade para falar do assunto. A gente observa que você não chega nem a pestanejar. Porque o cara viveu, meu irmão, esse moído de compras. E em cima ainda desse assunto que o Luiz abordou muito bem. Ô, Rafael, eu vou te chamar de Oliveira, que é o que tu é muito conhecido. Pessoal, o Oliveira é gerente da Meta Distribuidor. Parece o cara do Tropa de Elite, aí o sargento. Oliveira, me diz uma coisa. Uma pessoa tem vontade... Você já foi assistente de compras? Já, né? Passei pouquinho tempo, mas fiquei ainda 6 meses como assistente. Você tem uma pessoa... Vamos fazer um exemplo hipotético. Tá. Você tem um rapaz... E esse rapaz, você percebe que ele, pelo seu feeling, que ele tem aquela vocação, mas ele é inseguro. Que conselho você daria a uma pessoa que tem a vocação, tem um desejo, mas não acredita que vai ser um comprador de sucesso? Na jornada de compras, principalmente lá no grupo, a gente falou agora há pouco sobre dar a oportunidade ao prato da casa, né? E a gente tem muitos... O setor de compras nosso ele é muito formado pelo prato da casa. E se você for perguntar a qualquer um deles, acho que nenhum deles ingressou no setor com a convicção de estar pronto. Todos eles, lógico, têm uma insegurança. Mas quem está à frente da cadeira ou da seleção, da contratação, é quem vai transmitir essa segurança na jornada. E essa confiança, né, ela só é dada no dia a dia, você apoiando, direcionando, que é realmente você fazer aquela gestão ao lado, né? É uma gestão ao lado. Se você só demandar, você não está apoiando, né? Então, a gente tem esse hábito lá de abraçar quem está chegando. O setor de compras lá do grupo tem uma particularidade muito forte de ele realmente abraçar quem chega, os mais experientes, ou a gestão, enfim. E isso facilita muito para qualquer um que está chegando, para qualquer um. Mas o que é que eu trago, né, de conselho? Seja intenso, mas tenha paciência, né? Que eu acho que é principalmente essa geração agora, né? A gente às vezes é muito ansioso, a gente às vezes quer que as coisas aconteçam de uma forma muito rápida. Então a gente tem que ter a intensidade. O comercial, o compras, o vendas nos exige muito isso. Seja intenso. Mas a gente tem que ser também muito comedido, tem que saber que as coisas acontecem também tudo no seu tempo. Então, esse é o conselho que eu dou para qualquer um, o comprador, o vendedor, o promotor. Então, seja intenso, dê o seu melhor, tenha a mente muito aberta para aprender, mas também tenha aquela sabedoria para guardar que tudo no seu tempo, né? Luiz, tu é comprador. Tu é intenso, mas é comedido. Porque, olha, que missão é de um comprador. Eu tiro o chapéu. É um ponto de vista pessoal, isso é como diz, né? Não é uma regra. Mas eu vejo o comprador hoje como uma pessoa-chave em qualquer segmento. Sem dúvida. Você imagine que quando você vai entrar numa final de campeonato... Eita, pronto, Luiz, ele gosta desse exemplo de futebol. Você imagina que você vai entrar na final de campeonato com um time errado. É um comprador quando faz uma compra errada. Você vai entrar dentro do mês ou com ruptura ou fora da precificação, uma política comercial muito distante do que o mercado demanda, ou com excesso de estoque do que não vende. Então, é isso. O comprador ele é um coração ali muito importante na empresa, que ele vai gerar esse batimento, ele vai oxigenar aí outros músculos, outros órgãos que vão trazer a construção do resultado. Mas eu sou suspeito de falar do setor de compras porque realmente eu vejo o setor de compras como uma peça-chave. Eu não consigo vender se eu não tiver uma política comercial muito alinhada, se não tiver a mercadoria certa com a quantidade correta.
Então, passa muito diretamente pelo setor de compras esse movimento. Você falou essa parte sobre controle de estoque e sobre compra. Distribuidora, é mito ou é verdade? Tem orçamento ou não? Olha, toda empresa bem planejada, ela deve ter orçamento. Toda empresa bem organizada, ela tem que ter um orçamento. Você não pode fugir do controle e o orçamento ele te permite estar revisitando esse controle. Então, temos sim orçamento e isso é normal. O que não é normal é você penalizar alguma indústria ou algum movimento pelo orçamento. Você tem que dar a oportunidade de todos crescerem. E aí é onde está o comprador também fazer a análise do orçamento. O orçamento ele existe para controle. Mas se eu tenho uma indústria em plena expansão e eu estou com orçamento comedido em uma venda que aconteceu no mês anterior, só que eu sei que esse mês ela vai vender mais por algum motivo, eu tenho que levantar a mão e exemplificar o porquê que o orçamento tem que ser revisto e aumentado para dar a oportunidade do negócio evoluir. Senão o orçamento, quando ele não é muito bem desenhado, ele engessa também todo o negócio. Então, o orçamento existe, mas revisitar ele também é uma prática que tem que ser cotidiana e frequente. Rapaz, se eu pudesse, eu ia lhe aplaudir mesmo. Nem disse. Há uma que tem que ter um bom senso. Meus parabéns, Rafael. Quando ele fala perfeito. Quando o orçamento está desalinhado, regula o comprador, ele fica com aquele temor de estourar, porque já, ou já houve uma compra errada, ou foi um planejamento que colocaram um pouco a menos. Aí você fica resumido como um tirador de pedido. Você só compra o giro, você não consegue apostar, desenvolver melhor, desenvolver outra indústria. O que acontece, Luiz, assim, que eu vejo muitos clientes, né, até nossos também, acontece muito isso. E o que eu percebo? Quando você compra o giro, você está inibindo a performance daquele produto na sua totalidade. Porque ele vai em um momento, ele vai apresentar ruptura. Quando apresenta ruptura, você perde o giro restante dos dias que ele ficou faltando. Então, no ressuprimento, você só vai comprar o que você vai ver no sistema que girou. Só que aquele produto ficou ali, às vezes, 5 dias, uma semana, 15 dias, sem vender. E você, quando comprou, realizou a compra apenas dos dias que eles estavam disponíveis para venda. Você penalizou a operação por não permitir um estoque que absorvesse todo o intervalo do mês para o produto. E isso é que a gente comenta, né? Aí você inibe o crescimento de vendas do produto, do fornecedor, da empresa, nesses movimentos. Então, o orçamento de vendas, ele tem que existir, mas ele tem que ser revisitado. Até que ponto eu estou penalizando ou não o giro de determinado produto, indústria, enfim, parceiro, por conta dessa análise que está sendo feita apenas do giro. Porque se eu for para o sistema vai me dar o que girou. Mas se ele apresentou ruptura, esse intervalo tem que ser computado também pela média de venda dele. E aí eu tenho que agregar aí no meu orçamento de compra. Opa, peraí, esse item aqui ele vende 10, mas ele deu ruptura no dia 10. Então eu tenho que comprar 30 para ver se ele vai realmente girar os 30 unidades. E isso a gente sente muito que, às vezes, na análise do compras de alguns setores, de algumas empresas, a gente vê que a gente é penalizado por não ter essa profundidade, o orçamento ser muito resumido, o compras não ter uma voz ativa de exemplificar o porquê deveria ser ajustado, e aí inibe o crescimento da operação. Esses dias mandaram uma dúvida no direct da Escola do Varejo, eu fiquei até de responder sobre o orçamento de supermercado. Foi nada. Foi. Aproveitando, eu vou responder. Na minha experiência, que eu aprendi e o que eu estudei ou já treinei, o orçamento em supermercado é a média de 68% a 72% sobre o valor da compra. Eu aconselho a você que me perguntou fazer isso todo mês. E dentro disso, do valor de compra, você vai quebrar por seção. Um exemplo, a seção de perecíveis representa qual percentual desses 68% a 72%? Aí você vai colocar o valor de compra dessa categoria, da seção de mercearia, de limpeza de perfumaria e assim por diante. Beleza? Qualquer dúvida, você me pergunta mais no direct que eu vou responder. Escola do Varejo é isso, é conhecimento puro. Ô, Rafael, Opa. Você já transitou dos dois lados do birô, né? Transitou não, transita porque hoje você é gestor de vendas, gerente de vendas. Se fosse numa análise,
compras e vendas. Qual a diferença dos dois? Eu costumo falar também analogia como futebol. O compras é o camisa 10, é o que vai armar o jogo. Mas vendas é o camisa 9, é o que vai fazer o gol. O matador, né? O que... Então, é mais ou menos isso, sabe, Ricardo? Quem faz a construção para deixar muito bem encaminhado é o compras. Ele vai trazer para você ali um estoque saudável, com a condição comercial muito bem alinhada, para esse gol ser feito, essa venda ser concluída lá com sucesso e o negócio, o ciclo permanecer e continuar. Então, eu trago como analogia o futebol, né? Compras é camisa 10, Resumindo, vendas é camisa 9. aquela assistência. Toma, menino, faz só o gol. Tá tu e o goleiro, cara a cara. O bom que analogia. O Luiz só fala comigo assim, meu irmão, é como jogo de futebol. É tantas vezes aí com o rapaz. Então compra. Quando o cara tá na base dele, molecão, segura aí. Já quer sentar na janela. No caso, compras é o camisa 9. O compras é o camisa 10, 10. o armador. É o que arma o jogo, vai deixar você realmente com a condição certa para você fazer a conclusão do gol. O vendedor é o 9. O meu time de vendas é o 9. Rapaz, olha, eu queria mais uma vez, de coração, E o financeiro é o zagueiro. Segura, vai no campar demais. Quero te parabenizar, porque realmente a forma como você explica de compras é uma linguagem assim, muito compreensível, através das analogias. Uma aula, né? Uma aula. E isso, cara, saiba que isso é de coração. Obrigado. Parabenizar. E Obrigado. aproveitando, queria te dizer o seguinte. O cara agora, vou fazer uma outra pergunta. Você percebe no seu time que tem um cara que tem todo o perfil para ser um gestor de vendas. Certo. Seja um supervisor, um gerente diário, que na minha cabeça é o seguinte, a nomenclatura muda, mas o sentido é um só, né? Perfeito. A Gerente, função é a mesma. Função é a mesma. Exato. E você percebe que essa pessoa tem toda a aptidão, mas ela tem uma insegurança grande. Como é que você lida com isso? Como você promoveria essa pessoa? Resumindo, qual é a tratativa? Ricardo, a gente hoje no grupo, nós conseguimos construir ciclos de acordo de desempenho, de PDI, Programa de Desenvolvimento Individual, né, com cada colaborador. Então, dentro da minha célula de liderança, eu faço um alinhamento de forma individual com cada um deles, onde eu também escuto muito deles esse desejo, né? Quais os próximos passos que cada um almeja, para mim também entender e estar apoiando, né? Acho que a nossa missão como líder também passa muito por isso. É apoiar o que cada um vislumbra mais na frente de crescimento profissional, de crescimento pessoal. Essa é a nossa missão aqui, deixar que as pessoas evoluam. Acho que é um legado que nós como líderes temos que deixar. Então, quando a gente percebe alguma aptidão, algum talento ou algum desejo, uma vontade, a gente trabalha nesses ciclos que são colocados a cada 6 meses. Então, eu percebo que o Ricardo ele tem uma aptidão para gestão e ele tem um desejo, mas só que o Ricardo tem uma deficiência aqui na comunicação. Eu tenho que trabalhar mais a comunicação do Ricardo. Então, eu vou desenvolver mini tarefas de desenvolver esse ponto de oportunidade no Ricardo. E a gente vai fazer essa formação. Quando o Ricardo mostrar essa evolução e estiver preparado, pronto, aí sim a gente faz uma indicação para uma promoção. Seja ela para a Meta, seja ela para uma das empresas do grupo. A primeira oportunidade que tiver, lógico que a gente vai estar trazendo aquele cobrador nosso para essa oportunidade. Então não se restringe só a Meta e sua gestão. Você pode cair para qualquer pessoa do grupo. Exatamente, perfeitamente. Se o colaborador está pronto, não tem por que ele ficar preso a uma empresa. Ele pode sim participar de qualquer processo seletivo de uma das empresas do grupo. Ele está pronto. Então, está pronto, vá voar, né? Então, vá seguir o seu desejo do coração, o que você almeja. E a nossa missão é essa, deixar esse colaborador cada vez mais preparado, né? Para essa oportunidade lá na frente. Falando sobre compras. De novo? Não, é só... Não estou dizendo assim que eu achei bacana. Não, rapaz. Os caras aqui estão dando... Não, brincadeira. Falando sobre compras, Oliveira, na sua visão, qual o perfil do comprador ideal? Olha, uma pergunta boa, viu, Luiz? Porque assim, eu não vou te falar um perfil ideal, né? Porque são vários perfis e muitos deles são perfis diferentes que têm sucesso. Na sua concepção. Eu sempre fui um comprador
Na verdade, não que eu sempre fui. O Grupo Andrade, ele tem um formato, né, de o comprador ele ser muito comercial. Então, um perfil que eu defendo muito no Compras é esse. É que o comprador ele seja muito comercial. Ele esteja realizando a negociação, mas ele esteja já negociando, vendo o que é que vai impactar em vendas. Essa parte comercial, que ele relaciona bem com indústria, com time. Então, hoje o comprador ele tem que ser muito comercial. Às vezes quando você pega um comprador muito mecânico, que é aquele comprador que ele só vai ver o número e apenas, geralmente é os compradores que mais erram nas sugestões, por não estar aberto a ouvir ou compartilhar ou estar sinalizando, direcionando algum movimento que ele está apostando. Eu vejo muitos compradores apostarem só. É onde está o erro. O comprador, quando quer apostar, ele tem que envolver toda a cadeia que vai realizar junto com ele aquela aposta, que é justamente vendas. Então, eu vejo hoje um perfil ideal é um comprador comercial. Ele está comprando, mas já com o olho na venda, já entendendo como é que vai ser feito aquele movimento de colocar aquele item no mercado, para o consumidor final. Rapaz, eu lembrei do que você falando, o que tu fala direto, né? Essa visão que particularmente é notório, né? Sabe de todos. No meu ponto de vista, é como eu sempre falo, eu advogo em causa própria, né? Não é porque eu estou na frente dele, mas já disse na frente, na ausência, Luiz, para mim, é um dos melhores compradores do estado de Alagoas. Tá? E você falando exatamente isso, Luiz, esse perfil de comprar, mas Luiz acompanha o produto no PDV, né? E ele falando isso, eu lembrei da tua fala, que a gente conversa informalmente e durante tem que comprar já pensando em vender o produto. Quando você é um comprador que tem sucesso, Ricardo e Luiz, é porque você fez o teu movimento de compras, ele não parar, ele continuou. Se ele continuou, é porque você está no caminho certo. Agora, quando você faz aquela compra e para ali, você só colocou a mercadoria, aí você percebe que aquele giro, você vai ter uma dificuldade, a comunicação ela vai chegar quebrada, não chega na velocidade. Então, um comprador comercial, ele é isso, ele é envolvimento, ele é parceria, ele é realmente uma engrenagem já para vendas. E isso faz total diferença no dia a dia. Você pega um cara com um olhar assim, com a veia comercial, na atrativa com a indústria, na atrativa com o time, as coisas fluem de uma forma muito mais tranquila, muito mais leve e tende a funcionar. O comprador, ele faz rotas, tanto, no caso você atua em 2 estados, não é isso? 2 estados. Pode falar mais sobre isso? Porque seria exatamente a sua fala agora há pouco? Na cultura nossa, né, junto com os compradores, é esse envolvimento que faz a diferença. A gente envolve também os compradores e deixa ele realmente com essa veia comercial. Ele perceber que realmente faz parte do todo, né? Não está apenas resumido à função de compras, ele realmente está ali como uma engrenagem da empresa, como uma peça fundamental estratégica para o negócio andar. Então, fazemos campo junto com o comprador. O comprador ele tem uma agenda disponível para estar em viagem com a gente, por exemplo. Essa de São Paulo agora não pôde, mas geralmente agora vou ter uma da Nívea próximo mês. Vai um comprador junto comigo. Então, esse movimento de aproximar compras de vendas é onde ele vai ver as dificuldades que venda está tendo e vai apoiar naquela dificuldade. Então, muitas coisas que às vezes a gente tem dificuldade no dia a dia, o compras é um facilitador. E quando esse compras ele é comercial, a gente tem uma engrenagem que ela vai fluir, vai correr muito mais leve, muito mais solta. Eu gostei desse termo. Comprador comercial. Nunca tinha visto isso, não. Ou seja, o comprador vê onde a magia do cinema acontece. Ele está na retaguarda. Eu torno a dizer, é uma função para mim importantíssima. Hoje, atualmente, o comprador ele já tem que até se aperfeiçoar as tendências de marketing. Você tem que entender de marketing também, porque você é responsável pela venda, não só de comprar. O produto está parado lá no estoque, é responsabilidade sua. Até porque você mexeu com o dinheiro da empresa, você investiu, apostou, a empresa já pagou e tem que fazer vender. O fluxo, né? Você mexe diretamente com o fluxo de caixa. O comprador hoje bom, ele deixa o fluxo de caixa sadio.
Um comprador hoje que não tenha que seja um pouco mais mecânico, ele tende a gerar alguns problemas no fluxo de caixa da empresa. Porque justamente, Luiz, essa parte comercial, você chega num supermercado, você tem uma dificuldade com algum determinado produto que você realizou uma aposta, a parte comercial sua do compras vai atuar. Fiz a compra aqui daquele produto, ele não girou, vamos fazer uma promoção. Então o Luiz já fez a compra, mas já está fazendo um movimento de impulsionar a venda. Então isso gera um diferencial no dia a dia. E isso faz o Luiz ser diferente de outro comprador que é mais mecânico e gera mais resultado também. Nós vemos que tem muitas distribuidoras, Arapiraca, e quando eu viajo Brasil afora, né? Eu encho a boca, meu irmão, Arapiraca é o berço uma das maiores distribuidoras hoje do Nordeste, e por que não do Brasil? A gente pega o ranking do próprio Grupo Andrade. A Andrade é primeiro lugar em Alagoas? Primeiro Alagoas, primeiro Sergipe, no segmento primeiro Nordeste, no segmento também primeiro Nordeste. E ranking nacional? A gente ficou em 8º no ano passado. No caso, 24, né? O 25 a gente vai receber agora que sai em abril, que é pela ABAD. E aí eu te pergunto, voltando agora para a Meta Distribuidor, várias distribuidoras, o que a Meta Distribuidor tem que as outras distribuidoras não têm? Acho que eu meio que respondi essa pergunta lá atrás, que é esse cuidado, esse carinho que a gente tem com as estratégias das indústrias. Então, um diferencial hoje muito da Meta é que a gente tem uma intensidade para entregar todos os programas de excelência. A Meta é a empresa hoje que tem mais programas de excelência dentro do Grupo Andrade. É mesmo? Então, não tem uma quantidade grande de indústrias, mas a gente tem uma quantidade grande de programas de excelência. Todas as indústrias que nós temos praticamente têm algum programa de excelência. E é uma empresa muito reconhecida, muito premiada. Então, se você pegar aí, já esse ano a gente foi primeiro Nordeste com o JDR, a gente já foi maior crescimento de substâncias de Ipera, Zero Cal, adoçantes do Brasil. Então, quando você faz uma análise do que é a Meta, porque a Meta tem um diferencial, é justamente isso. A Meta é uma empresa extremamente executora. Então, o que tem de estratégia? A gente tem um DNA de nos doar, de nos entregar para entregar aquela estratégia. Então, esse DNA é o que faz a Meta ser bastante diferente, é comprar essas brigas das indústrias e colocar essas brigas no dia a dia no campo. Esse é o principal diferencial da Meta. Rapaz, olha, eu trabalhei com... que encontrar um distribuidor desse tá feito, né? Veja a fala dele. A Meta faz com que seja um balizador hoje para que as pessoas vejam o trabalho, o fornecedor tenha vontade de vir participar dessa parceria, né? Aí você começa a analisar, eu estava pensando aqui, programa de excelência, eu já trabalhei. Rapaz, é complicado. O nível de cobrança, Luiz, de pressão. Eu lembro que uns anos atrás eu andava com a treina, quer dizer, o bicho vai ser servente de pedreira. Eu disse, não, pô, é que o pessoal pedia 5%. Resumindo, programa de excelência não é fácil. Vocês têm quantos programas hoje? Hoje nós temos 12 programas de excelência. 12 programas de excelência ao todo. Tudo isso sob o seu guarda-chuva? Todo o meu guarda-chuva. Aí eu tenho um time também de back-office muito bom. O time de analistas, nossos lá assistentes são muito bons, que dão esse suporte e a gente faz a segmentação dos programas por assistente. Se você são os padrinhos dos programas e a gente vai apoiando os meninos. Então, a gente vem. Vou mandar só um salve aqui para, se você permite. À vontade. A vocês que fazem a Meta Distribuidor ser o que ela é. Fica aqui o reconhecimento da Escola do Varejo, parabenizar pelo sucesso, parabenizar pelas conquistas que vocês têm tido e que seja muitos anos de vitórias. Forte abraço. Para cima. Rafael, eu vou chamar de Oliveira. Oliveira, hoje você tem 92 vendedores, 11 gestores, isso fora assistente e por aí afim, né? Exato. Se você pudesse falar com essas pessoas nesse momento e dar um conselho a elas, tivesse numa reunião geral da Meta Distribuidor. Vou dar um exemplo. Voando Alto, se é que você me entende. Foi um evento de vendas chamado Voando Alto. Quem foi que escolheu esse nome? Foi eu. Voando Alto ali surgiu em 23, em 24, não, em 23. O primeiro evento do Voando Alto foi a convenção em 23, abril de 23. A gente estava querendo... Foi quando eu assumi, né, a operação, então a gente estava querendo dar
360, um ânimo na energia. E a meta sempre foi isso, né? Que compõe a meta, né? A gente tem um quadro de colaboradores que se entregam todo dia. Então, a gente sabe que a meta tem uma energia, uma pegada bem diferente. Bom, tem que colocar um nome que seja sinônimo da meta. Então, o que é que representa a meta hoje, né? A meta sempre está nas cabeças dos programas de excelência, sempre está muito bem representada, então, sempre está voando alto. Então, foi aí que surgiu, então vamos colocar esse nome. Então, ficou voando alto em todos os eventos de a meta, a gente só muda o ano de edição mesmo. Então, esse ano foi voando alto 2026, a gente vai fazer, se Deus quiser, ano que vem, voando alto 2027 e assim por diante. Então, acho que a palavra que... Uma palavra eu não tenho como passar para esse... Mas eu queria, deixa eu chegar, eu vou fazer aqui na história. Tá. Eu gosto muito de ouvir a voz do coração. Vamos fazer uma simulação, tá certo? Tá. A escola do varejo é fantástica, né? Ela cria coisa na hora, assim, eu acho que eu me arrepio. Rafael, ao vivo, né? Ao vivo? Rafael, imagine que agora é um evento voando alto. Você está com a fala e imagine que essa câmera são todas as pessoas que estão participando do Voando Alto. Perfeito. Que conselho você daria a essas pessoas aqui para que elas entendessem o que significa voando alto na vida dela? Pessoal, especialmente profissional. Agora eu queria que você olhasse para cá. Olha, o voando alto, ele é mais do que uma palavra, ele tem que ser um DNA, né? Então, o que eu trago para o time é justamente um DNA que tudo é possível, desde que você acredite, que você confie, que você acorde todos os dias com essa força de vontade. E eu tenho certeza que os colaboradores de Ameta que estão ouvindo o conteúdo, que eles tenham esse DNA da Meta, né? De acreditar, de confiar que tudo é possível, que tudo vai dar certo. Que, lógico, com a permissão do lado de cima, a gente com muita saúde, a gente vai conseguir alcançar todos os desafios, todos os objetivos propostos no decorrer do mês, do ano, enfim. E que a meta é nada mais do que um facilitador na vida deles, que vai ser um idealizador dos projetos, dos sonhos, de todos eles. Então, o que eu tenho a falar é esse, né? Então, quem compõe a meta sabe o quanto eu me dedico para eles, né? Para conseguir alcançar o que é planejado, o que é desejado, que essa é a nossa missão também. Perfeito. Perfeito, meu irmão. Parabéns. Essa vai por corte. Viu? Sabe que eu ouvi aquele vídeo. Depois no final eu explico como é, mas essa tem que anotar, Luiz. Tá certo? Muito, muito bom. Rafael, nós estamos chegando ao término, né? Uhum. Se tem alguma pergunta? Luiz? Eu tenho. Não, a Rocha não. Luiz ficou assim, acho que se identificou muito com essa parte de compra, que o Luiz está assim, extasiado, né? Mas, pois não, Luiz, deixa assim. Sobre vendas. Tá. Os vendedores, né, na verdade, os consultores de vendas, basicamente eles ouvem todo dia essa palavra chamada não nas vendas. Como fazer o não se tornar sim? Acho que no começo, né, o Ricardo perguntou qual a palavra que define, acho que resiliência, né? Então, comercial, vendas é muito isso, é resiliência. Quando você sai de casa, você já sabe que vai levar mais não do que sim, isso é normal. E esse não ele tem que ser convertido em energia para você buscar cada vez mais o sim. Então, ele tem que ser um combustível para você. O não que você leva agora vai ser o combustível para você buscar o sim na próxima visita, no próximo cliente. Então, o desafio do não é a resiliência, você não desanimar e usar ele como energia, combustível para você ir buscar o sim e conseguir a sua venda, efetivar a sua negociação. Perfeito. Sobre um assunto que a gente vê que tem sido recorrente é a cultura da empresa, né? Já participei do Grupo Andrade, eu vi que era falado maciçamente nas reuniões todas. Hoje, a cultura do Grupo Andrade, como você a vê e a importância dela dentro do próprio grupo? Ricardo, como eu comentei, né, eu estou 17 anos de grupo. Não tem como você ficar 17 anos dentro de uma empresa que os valores dela e os princípios não batem com os seus, né? Então, para mim é muito fácil hoje falar da cultura. Uma empresa que tem uma transparência, que tem um respeito, que tem uma equidade com seus colaboradores,
tem uma base sólida de família e fé, que você vê esses valores em muito poucas empresas destacados, né? Você entrar dentro da empresa, você vai ver que esses valores estão destacados. Então, é um ambiente colaborativo, um ambiente muito positivo. Você chega no grupo. Eu já tive a oportunidade de visitar várias empresas e eu sei o quanto é você pisar em um ambiente que você percebe o quanto aquele ambiente não é um ambiente positivo, uma energia não tão boa. Então, o grupo, ele realmente tem um DNA diferente. É um DNA baseado na fé, no respeito, na colaboração, na equidade. E isso solidifica os colaboradores, né? Isso é... A cultura, ela não é criada, né? Ela é identificada. Então, isso é que faz um diferencial muito grande. E ela repele também. Ela repele aqueles colaboradores que têm dificuldade de os valores não coincidirem com o do grupo, da empresa. E isso também acontece, torna-se também um facilitador, porque ele não consegue ficar. A própria cultura repele. Então, hoje, a gente tem essa facilidade dos valores e princípios da empresa coincidirem com o que a gente entende que é correto, que é certo. E aí se torna muito fácil, está no dia a dia dentro da empresa. Cultura é importante em qualquer empresa, né? Qualquer empresa. E eu gostei disso. A cultura não é criada, é identificada. Essa frase, porque eu gosto das frases, porque acontece. Mas vou lhe dar o mérito. Não, vou dar o mérito. O cara falou. Vai dizer que foi ele que inventou. Não. Antes liga. Não, viu, já? Vai dizer que essa frase. Ele vai falar assim no final do podcast. A cultura não é criada, é identificada. Essa é uma frase de Rafael Oliveira. Não, você vai dar o mérito, mas parabéns. Existe uma coisa que a gente sempre faz no término, que é um bate e volta. Eu vou deixar aqui meu amigo e irmão Luiz faça o bem bolado. A brincadeirazinha que a gente faz para descontrair. Tá. Eu vou perguntar uma opção e você vai falar o que você quiser. Tá bom. Podemos começar? Vamos lá. Uma música. Poxa. E você mais gosta? Tudo aqui é o que você mais gosta ou se identifica. Olha, porque eu sou péssimo para decorar o nome das músicas, né? Mas acho que tem uma do Fernandinho, uma música católica que eu gosto bastante. Uma banda. Uma banda? Olha, eu gosto bastante de Capital Inicial. Uma pessoa. Eita, pode ser duas, né? Esposa Pode, e filha, né? com certeza. Senão apanha em casa. Um exemplo. Os pais. Uma empresa. Grupo Andrade. O que te faz sorrir depois de um dia difícil? Minha filha. É melhor ser amado ou temido? Amado. Hate. Exatamente. Só para conhecer um pouco mais da pessoa Oliveira. O podcast, ele é isso. A gente fala da parte técnica, tudo, mas dentro de um perfil, assim, é um ser humano, né? Há um coração que bate, há sentimentos, alegrias, tristezas, decepções, angústias, mas há um ser humano que ele tem sentimentos. E a gente busca isso. E visando isso, eu queria vou fazer um bate e volta. Eu vou dizer uma palavra e tu resume numa frase ou numa palavra, tá certo? Tá bom, vamos lá. Família é? Tudo. Meta distribuidor. Meta distribuidor. Olha. É uma jornada linda. Vou colocar assim. Deus. Soberano. Rafael Oliveira. O que é a vida? A vida é uma passagem linda, né? Uma dádiva de Deus. Rafael, as considerações finais, a gente sempre faz, eu começo, o Luiz vai falar e você sempre encerra. Eu disse na ligação hoje que nossos entrevistados é a estrela máxima aqui. Há um estúdio fantástico, para quem não conhece, vem conhecer o K-Cash. Por essa eu não esperava não. A hora do jabá. Depois a gente faz o desconto. Lembrando, somos o primeiro podcast em varejo do estado de Alagoas, viu? A hora do jabá. E aí, no decorrer da sua entrevista,
eu confesso, por isso que eu digo a importância da gente participar do podcast. A gente fala, oi, tudo bom, tudo certo, sempre falava tudo, mas não sentava para conhecer o Rafael mais assim no detalhe. Profundamente, hein? Profundamente. Então a gente tinha aquele negócio. Então eu quero primeiro te parabenizar. Foi uma entrevista de uma leveza, muito conhecimento técnico. A pessoa que quiser assistir esse episódio, quiser saber como age um comprador, e vou mais além, que eu nunca tinha visto essa frase, comprador comercial. Se ele assistiu o seu episódio e ele quiser assistir de novo, e ele quiser fazer um estudo mais profundo, pontuar. Exatamente. Então, foi uma entrevista. Eu, mais uma vez, parabéns pelo seu conhecimento técnico, pela sua forma de gerir e pela forma a leveza com que você trouxe esse podcast, seu conhecimento. Fica aqui a minha gratidão. Eu que agradeço pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês agora, transmitir um pouco desse, vamos dizer, desse conhecimento, né, adquirido nesses 17 anos, essa jornada. Não foi do dia para a noite, a gente vivenciou, presenciou, né, muitos movimentos, né? Erramos, aprendemos, esse é a nossa jornada aqui na Terra, mas sempre buscando evoluir. Então, acho que esse é o que eu deixo para todo mundo, né? Sempre busque evoluir, sempre busque opiniões que agreguem, convivência com quem vai estar te apoiando realmente para fazer você evoluir. Você pode sempre ser mais, você pode ser sempre muito mais capaz do que você é. Basta você querer e acreditar. Então, eu falei lá atrás, não desista, seus sonhos, seus desejos, basta você se levantar todos os dias e buscar. Oliveira, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje participar do nosso podcast Escola do Varejo. Conseguiu um pouquinho de tempo, né? Gerenciar 12 estados. 2 estados, 92 vendedores, 11 vendedores, 11 gestores e 3 divisões. Você lembra qual é, Luiz? Farma, varejo Pet e Pet. E fora isso, 12 programas. Meu irmão, mais uma vez, Deus te abençoe. Muito obrigado, se sinta honrado em estar aqui. Nós também somos honrados pela sua presença e que venha mais vezes para a gente falar especificamente de um tema, sobre compras, sobre vendas. Ter aquele embate será muito importante, não só para a gente, para agregar conhecimento, para também quem vai assistir e o que a gente vai deixar aqui, um legado. O cara que quiser assistir, ou a pessoa, vai ter uma aula onde você ia pagar um curso de 5, 10 mil, 20 mil, 30 mil, passar 2 meses assistindo uma aula onde o cara resumiu aqui em 30 minutos, 20 minutos, que é só você pontuar, anotar. Você vai ter isso de graça. De graça. De graça, porque foi uma aula. E outra, Luiz, conhecimento técnico, que a Escola do Varejo tem isso. A gente tem para parte, o Rafael Oliveira, pessoa, CPF, Rafael Oliveira, gestor. Sim. E assim, se a pessoa pega um episódio desse, começa a esmiuçar, cara... Tá aqui, é só querer, resumindo. Só querer. Tá aqui, é só querer. Acessível a todos que o buscam, né? Eu agradeço também, Luiz, pelo convite. A ideia justamente é essa, é fazer com que a Escola do Varejo consiga contribuir um pouco, né, para quem está em casa ouvindo, vendo, e transmitindo um pouco do conhecimento adquirido nesse tempo, nessa jornada. Fico feliz em poder contribuir. Estou sempre à disposição, né? Estou aqui aberto. Corrido realmente o tempo. Sabemos, né? O tempo é bem corrido, mas, como eu falei, estou aqui à disposição sempre, por precisarem, para estar contribuindo junto com a Escola do Varejo, junto com quem está em casa, buscando conhecimento. Somos gratos. Valeu a pena, então, Rafael. Com certeza. E valeu para nós aqui. Falei com o Rafael antes de ontem, ele disse, pai, fala aí que eu tô aí. Ele estava na convenção, estava em São Paulo, não foi antes de ontem? Eu digo, beleza, meu irmão. Mas eu veio em São Paulo, era para estar descansando. Não, assim. E eu perguntando, meu irmão, é que eu tô com uma dúvida dele. Manda aí que eu tô. Manda no zap que eu respondo. Eu vou dar uma brechinha aqui, eu pego o celular aqui embaixo da mesa. Dele, tá jóia. Pessoal, vou encerrar o episódio de hoje dentro dos padrões que nosso entrevistado, né, abordou. Só lembrando, fazendo o release, no episódio de hoje, do dia 13 de março de 2026, foi abordado comprador comercial, gestão e liderança de pessoas, perfil analítico, tendências de varejo, o que essa guerra do Irã, Estados Unidos e Irã vai repercutir. Então, o episódio de hoje é imperdível. Mas eu encerro então com a frase de Thomas S. Monson: o manto da liderança é pesado e solitário. Podcast Escola do Varejo. Siga o nosso canal, dá o like. Valeu.